As fraquezas do cristão. Nós precisamos conhecer as nossas fraquezas. A nossa natureza humana é muito falha e vamos carregá-la até que no arrebatamento o Senhor nos transforme e então, só então, vamos ficar livres dessa natureza que é uma tendência da carne para o mal, para o pecado. Esta é a tendência com a qual já nascemos. É o que no catolicismo se chama o pecado original. Esta tendência da carne, tendência para o mal. Essa é uma tendência inerente à nossa natureza que herdamos de Adão e Eva. Nós precisamos conhecer essa nossa natureza. Cada um precisa conhecer a natureza que tem, porque quando nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza, mas não perdemos a velha. É interessante isso que precisa ser entendido, são doutrinas básicas. E eu fico impressionado como hoje, por exemplo, no movimento de comunidades, se ensinam doutrinas interessantes, novas, guerra espiritual, mas não se ensina o que é básico da fé cristã, a doutrina do pecado, a justificação em Jesus, a santificação, as duas naturezas do crente, a natureza antiga com a qual nasceu, que não perde, e a natureza nova, são duas naturezas que convivem e estão em luta. A carne milita contra o espírito contra a carne. Isso precisa ser entendido. A doutrina das últimas coisas, a finalidade de Deus revelar isso e o que Deus vai fazer, a escatologia, tudo isso precisa ser estudado nas igrejas e não está. Isso é triste, não está sendo estudado nas igrejas. Os crentes se põem a buscar bênçãos, frequentar reuniões, a louvar, cantar e buscar em oração êxtases, batismo com o Espírito Santo e experiências outras, mas eles não aprendem sobre como administrar essa luta da carne contra o espírito. A carne, todos nós temos, é uma natureza com a qual nascemos e não perdemos. Até a morte ou até o arrebatamento, o cristão vai ter essa natureza. O apóstolo Paulo fala bem claro dessa luta espiritual nos capítulos 7 e 8 de Romanos. É uma luta. E ele chega a dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, da influência dessa natureza pecaminosa. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu estou sempre fazendo, porque quem faz não sou eu, é o pecado que habita em mim. Como entender isto? Prega-se por aí, aceita Jesus, que Jesus vai transformar a sua vida. Está tudo errado, não é isso. Aceita Jesus, você tem que se arrepender de seus pecados, reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, para que Ele seja Salvador. Jesus só vai ser Salvador de quem Ele é Senhor, mas Ele só vai ser Senhor de alguém que se submeter a Ele como servo. Para isso é necessária uma decisão radical, morrer para o mundo, negar a velha vida, para você poder nascer de novo como servo de Deus, servo de Jesus Cristo, sendo Ele Senhor. Você é servo, Ele Senhor. É uma decisão radical. Quem manda na sua vida não é mais você, é o Senhor. Você não vai fazer o que quer, nem o que o pecado quer. O que Deus manda e você vai obedecer. O cristão é obediente por definição, porque por decisão ele tomou essa decisão de ser obediente. Para ser servo, tem que ser obediente. Só assim Jesus vai ser Senhor da sua vida, se você for obediente. Sendo Senhor, Ele vai ser Salvador. Não existe a função de Jesus Salvador isolada, o que está se pregando nas igrejas. Aceita Jesus, Ele vai ser seu Salvador, o único e suficiente Salvador, e aí depois Jesus vai transformando sua vida.
Não é nada disto. Se você não decidir, Deus não vai fazer nada na sua vida, porque ele não força, não obriga, e ele não vai ficar transformando natureza nenhuma. A natureza velha carnal não se transforma em nova natureza. Precisa entender isso, irmão. E então a natureza antiga você vai carregar com ela. Crente muito espiritual também tem tentação de pecar igualzinho um carnal e mundano. A tentação é a mesma, pelo contrário, pelo fato de ser crente, às vezes é mais forte ainda. A tentação é mais forte naquele que é mais espiritual, e isso vai acontecer. Quando você menos espera, você está nas alturas, em louvor, alegria, comunhão com Deus, oração, aquele gozo, aquela alegria. De repente aparece na sua cabeça um pensamento de pecado e você se sente arrasada. Você não consegue imaginar como isso acontece, porque você está tão bem no Senhor e de repente uma tentação forte de pecar acontece na sua cabeça e às vezes você segue essa tentação e às vezes até cai no pecado. Mas é preciso entender isto. Se cair, levante-se imediatamente, confessando o pecado. Tem que confessar, senão não tem perdão. Raramente eu ouço nas igrejas um pecado sendo confessado. Os crentes não confessam o pecado, ou porque eles acham que não pecam, e nesse caso são mentirosos, vivem uma vida religiosa, mas não estão ligados no Senhor, ou são mentirosos, 1 João 1,8, ou eles realmente são fracos, reconhecem o pecado, como o apóstolo Paulo, confessam o pecado, recebem perdão e estão bem com o Senhor. Assim é a nossa luta e vai continuar a ser até que Jesus venha nos arrebatar. Luta, o cristão vai ter luta continuada, sempre é a luta da carne contra o espírito. E a natureza antiga carnal, que todos temos, luta contra a nossa nova natureza espiritual que recebemos de Deus. Eu quero ilustrar com você isso quando, em Marcos, no capítulo 14, Jesus já tinha sido avisado por Deus através da aparição de Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Jesus já sabia aquilo tudo que ia passar, a situação estava difícil e ele estava sofrendo bastante. Reuniu os discípulos, tentou abrir o coração e compartilhar com eles o que estava acontecendo. Eles não entenderam, Pedro não aceitou, o Judas já estava meio pressionado pelos desejos carnais e resolveu daí sair para fazer aquilo que ele queria fazer, a traição de Jesus, e naquela angústia toda, Jesus abriu o coração e compartilhou com os discípulos. E o que aconteceu, quando Jesus compartilhou o que iria acontecer, é que os discípulos não entenderam. Jesus disse: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito e vai se cumprir. Isso depois de ter instituído a ceia do Senhor. Jesus disse: está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Bom, o Pedro não gostou. Senhor, eu vou me dispersar, me afastar de ti? Nunca, Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. E Jesus disse: ah, é, Pedro? Esta noite mesmo, antes de o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. O quê, Senhor? Nunca! Eu amo o Senhor, eu não vou te negar nunca. Bem, se você é crente, provavelmente já disse isso alguma vez. Eu nunca vou me desviar da igreja, eu quero sempre me consagrar a Deus, eu nunca vou vacilar, eu não quero pecar, eu não quero me afastar do Senhor nunca. Cuidado, você não conhece a natureza que está em você. É fraca e muito fraca. Quando você menos esperar, vai vacilar. As pessoas mais fortes que eu conheci já vacilaram. Não há nenhum forte. O apóstolo Paulo disse que se humilhava continuamente
para que ele não se envaidecesse. E o próprio Deus agia assim também, colocando um espinho na carne dele, provavelmente uma fraqueza na área sexual, o espinho de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, para que não se engrandecesse com as revelações que Deus tinha lhe dado. E a carne de Paulo era fraca, mas a minha também, de cada um de nós. Não há crente forte. Quando a pessoa pensa que é forte, ela está muito pior do que pensa, porque é um crente moralista. Ele não peca, porque não dança, não fuma, não joga, não vai a baile, ele não rouba, não mata ninguém, então ele pensa que está nas alturas, porque a moral dele é muito elevada, ele é correto, ele se sente forte. Coitado dele, é o pior. Ele não tem amor, não vai às pessoas, não evangeliza, ele não se condói dos fracos, ele não está pronto a perdoar os outros, pelo contrário, ele está julgando os outros. O crente que se julga mais forte, na verdade, é o mais carnal, mais fraco. O crente moralista, o crente que se tem em alta conta, porque ele vive uma vida correta, é um fariseu, porque ele não produz fruto, não ama, não desce, não procura os outros, não evangeliza. Quem se sente forte, na verdade, é o mais fraco. Infelizmente, é assim. E o Pedro, que se sentiu tal que nunca negaria Jesus, naquela noite mesmo, negou 3 vezes. É preciso, minha irmã, conhecer a fraqueza da sua carne, reconhecer isto, não se julgar forte, mas deixar Deus trabalhar a sua vida. Mais adiante, outra experiência da carne fraca. Quando Jesus saiu daquele episódio ali, instituindo a ceia, foi para o Monte das Oliveiras e o Judas foi atrás, já levando aquela turba de soldados com porrete. Jesus levou Pedro, Tiago e João próximos a ele para estarem orando, ajudando. Eles dormiram também. 2ª vez dormiram, Jesus veio e acordou. 3ª vez eles dormindo, Jesus disse: chega. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Parem de dormir, porque vocês já não vão conseguir dormir mais. O traidor já se aproxima. E de fato, o Judas já estava chegando para trair a Jesus. Os tempos são difíceis. Era hora de o cristão estar orando a todo tempo, se derramando diante de Deus. Estão brincando, vendo filme, televisão, se distraindo nas redes sociais, buscando bênçãos, festejando, passeando, comendo e bebendo. Estão se divertindo. E o traidor está se aproximando. O Brasil vai de mal a pior, a situação está convulsionada, mortes vão acontecer no Brasil a todo momento, em todo lugar. Os crentes estão dormindo, a carne é fraca, mas isto vai ser permitido, está sendo permitido por Deus para revelar a fraqueza dos crentes. Quão fraca é essa carne que esses crentes têm, e se julgando os tais, se julgando melhores do que os outros. Vamos nos arrepender, vamos pedir perdão a Deus por essa covardia, omissão, essa fraqueza nossa, pensando que nós somos os tais, na verdade somos fracos. É hora de chorar. O povo de Deus, se conhecesse a hora, se estivesse no coração de Deus, estaria chorando o tempo todo e orando, pedindo misericórdia. Mas ainda, infelizmente, muitos estão se divertindo, passeando, comendo, bebendo, igual o povo na época do Noé, quando veio o dilúvio. O dilúvio já está vindo sobre o Brasil. A ira de Deus já está vindo sobre o Brasil. É hora de acordar, povo de Deus. É hora de se despertar do sono. Minha irmã, aprenda, cuidado. Onde você está indo, igreja, só com brincadeira, entretenimento religioso, bênçãos e maravilhas. É hora de chorar, minha irmã. Meu irmão, ouça o que Deus está falando com você também.